Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Glória a Deus. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais clamava, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Senhor, eis tua palavra. Santo Espírito, estou aqui, preciso do Senhor. Quero glorificar teu nome. Vem e fala conosco pela tua palavra, Senhor. Eu me anulo na tua presença e peço o teu sangue me cubra e cubra todos que estão aqui, e a tua graça venha sobre nós e nada possa interferir ou evitar ou impedir tua palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Esse texto nos traz muitas lições e aprendizado para nossas vidas. É uma coisa impressionante o que pode ser extraído desse texto. Veja, Jesus chegou até Jericó. E na saída de Jericó tinha um cego chamado Bartimeu, conhecido por Bartimeu. Eu creio que é um texto por demais conhecido de todos. Este homem era cego, porém, ele tinha ouvido bom, ele ouvia. E quando ele ouviu falar que Jesus estava chegando ali, veja, ele quis ser curado, mas ele não podia chegar até Jesus, porque ele não tinha vista, não tinha visão. Então só restava para ele agora chamar Jesus. Ele tinha noção que ele estava meio perto, mas não sabia exatamente onde Jesus estava. Ele começou então a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira lição está aqui, quando ele identifica Jesus. Veja, então ele tinha ouvido falar de Jesus. E ele sabia que o Machia no hebraico, o Messias no português, o prometido, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o Salvador e Senhor, vinha da tribo de Judá. Veja bem, ele tinha conhecimento. Este homem não era um totalmente leigo. E muitos de nós também temos algum conhecimento de Jesus. Não podemos dizer que temos todo o conhecimento, mas algum conhecimento todos temos de Jesus. E ele ouviu que se tratava de Jesus, ele identificou Jesus nas Escrituras, tanto que ele começou a dizer: Jesus. Não, ele nem disse Jesus, ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja bem, isso é um sinal evidente que ele sabia para quem ele deveria dirigir a sua prece. Quem poderia resolver o problema dele? Ele também tinha ouvido falar quem era Jesus, porque os testemunhos corriam
Olha, Jesus curou cego, Jesus fez paralítico andar, Jesus fez coxo andar, Jesus apaziguou o mar, Jesus expeliu demônios, Jesus ressuscitou mortos. E a Bíblia é bem clara quando ela diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, o ouvir transmite fé. E ele tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele ouviu os testemunhos, ele tinha fé para ser curado, irmãos. Veja bem. Porém, quando alguém quer buscar Jesus, como ele, tem barreiras no meio do caminho. A primeira barreira foi a multidão que estava com Jesus. Ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não deve ter falado baixinho, porque ele não tinha noção de onde Jesus estava. Ele tinha uma impressão numa certa distância, mas não sabia exatamente onde Jesus estava. Se você fechar os seus olhos, você vai ouvir, mas não vai ver. E você não tem noção exata onde estão as pessoas, se você não enxergar. A multidão, ao invés de dizer: espera um pouquinho, o Bartimeu, nós vamos lá chamar ele, nós vamos contar teu caso para ele. Veja bem, não fizeram isso. É incrível, mas a reação não foi essa. A reação foi a seguinte: para de gritar, você está fazendo um escândalo. O que você está fazendo? Para com esse grito. Numa hora dessa, ele poderia ter ficado intimidado e parado de chamar Jesus. Pura e simplesmente. Vamos aplicar isso em nós? Quando você começa a dizer glória a Deus na igreja, e você está lá atrás ou está no meio da igreja, não importa. Se você estiver com os seus olhos fechados, você tem mais fé, sabia disso? Porque você não está vendo ninguém, você está dizendo glória a Deus. Zaqueu estava nessa situação. Os seus olhos não enxergavam nada, seus ouvidos ouviam, mas sua boca funcionava. E ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. Então a multidão, alguns da multidão disseram: pô, para com isso. A reação dele não foi parar, a reação foi gritar mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fez um escândalo, tá? Então muitas vezes a pessoa levanta e pula e fala glória a Deus. Tem alguns que saem correndo, aleluia, porque sente a unção, o poder de Deus vindo na sua vida, e não deve se importar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Você pode erguer suas mãos no santuário e dizer aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, não sentir vergonha, não se intimidar, porque Deus habita no meio dos louvores. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, e você pode louvar a Deus com voz alta, porque Ele escuta. Quando Ele estava para entrar em Jerusalém, como rei da cidade, o rei de Jerusalém estava para entrar na cidade, de uma forma humilde, simples, como o profeta já tinha dito. Ele vai entrar num jumentinho, e ele disse para os discípulos: vai lá, entra na aldeia, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, desamarra ele e traz para mim. E se perguntarem, vão perguntar para vocês: por que vocês estão fazendo isso? Diga: o Senhor precisa dele. E eles não vão impedir vocês de trazer o jumentinho para mim. Trouxeram, pois, o jumentinho para Jesus. Os discípulos fizeram o que podiam fazer. Muitas vezes nós dizemos: eu não faço porque eu não posso, mas alguma coisa você pode. Dar glória a Deus, dar aleluia, servir a Deus, vir na igreja, ler a Bíblia, ouvir a pregação, louvar a Deus, aí na cadeira, aí no banco, erguer sua mão, com ira e sem contenda, com amor e com discrição. Glória a Deus.
Não é verdade? Os discípulos não tinham tapete vermelho para puxar para Jesus, mas tinha veste, arrancaram as vestes, colocaram no chão. Outros foram lá, começaram a arrancar ramos de árvores, forraram aquele caminho para dizer: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E o Senhor no burrinho foi entrando em Jerusalém. E dentre a multidão, alguns disseram para Jesus: Senhor, faz eles pararem de gritar. Jesus não reprovou a atitude de gritar para ele, mas reprovou a atitude desses que estavam querendo impedir, e disse a eles: em verdade vos digo, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Glória a Deus. Então Jesus aprovou, aleluia. Ele aprova quando você aplaude a Ele, quando você dá glória a Ele, quando você fala em outras línguas, quando você pula e diz: louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus jamais reprovaria o que o Bartimeu fez. E quando ele escutou os gritos de Bartimeu, ele disse: traga ele aqui. Veja bem, trouxeram Bartimeu. Mas Bartimeu enfrentou outra barreira. Ele chegou, é evidente que Jesus olhou e viu que ele não enxergava, que ele tinha problema na sua visão. Mas Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Por que Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Eu entendo pela leitura dos evangelhos, pela leitura da Bíblia, que Jesus aprecia, que Ele gosta, que Ele espera que a gente peça com fé para Ele, crendo que Ele tem poder de responder a oração nossa, o clamor nosso, o pedido nosso. Ele queria ouvir da boca de Bartimeu: eu quero ver, Senhor. E quando ele disse: eu quero ver, Senhor, ele estava dizendo o seguinte para Jesus: eu creio que o Senhor pode fazer eu ver. Eu confio que o Senhor pode me curar. Eu tenho fé no Senhor, que o Senhor é o único capaz de fazer eu enxergar, de fazer eu ver, de eu ter uma vida normal, de eu ter uma vida abençoada. O Senhor é o único que pode fazer isto por mim. Por isto é que eu gritei: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tui mananderito e a salamalaia. Meu irmão, quantas vezes nós, quando enfrentamos a primeira dificuldade que Bartimeu enfrentou, quando nós damos glória a Deus da igreja e algumas pessoas olham para trás para olhar para nós: ué, olha lá, está gritando, e a gente já se intimida muitas vezes e fecha a boca e para, esperando que a pedra ali clame para Deus, que a pedra grite glória a Deus. A pedra não vai gritar glória a Deus, nós temos que gritar glória a Deus. Aleluia, louvado e bendito é o nome de Jesus, aleluia. No mundo, as pessoas que são do mundo gritam, saltiteiam, pulam, se regozijam quando o time de futebol marca um gol, quando o corredor de Fórmula 1 está ganhando a corrida. Vibra com este mundo, mas a nossa alegria, a nossa paz, a nossa experiência tem que ser com Jesus, aleluia. Nós temos que regozijarmos, nos alegrarmos, saltitarmos, darmos glória, darmos aleluia, e pedir em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou com um problema que o médico não pode resolver, que a medicina diz que não tem resposta, mas o Senhor é a minha resposta, aleluia. E se ele não ouvir no primeiro chamado, chama outra vez, grita outra vez, bem alto, clama outra vez: Jesus,
tem misericórdia de mim. Você pode não estar vendo onde Ele está, mas Ele está vendo onde você está. Você talvez não consegue chegar nele, mas se você clamar, Ele vem até você, aleluia. Deixa a luz de Deus entrar no teu coração. Deixa a palavra de Deus falar com você. Deixa o impossível desaparecer, porque tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que tem fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Sou mais do que vencedor em Jesus Cristo. Glória a Deus. Creia de todo o teu coração, confia com toda a tua alma, siga o exemplo de Bartimeu. Ele não desanimou, ele não se intimidou, ele não deixou-se intimidar. Tentaram calar sua boca, mas a sua boca gritou mais alto. Tentaram parar o seu ímpeto, mas não conseguiram. Ele teve fé e atitude. A fé sem obras, diz o irmão de Jesus, é morta. Tiago fala isso. Tem que ter fé e tem que ter obras. Muitos vão dizer assim para você, já ouvi evangélico falando isso. Deus não é surdo, meu irmão. Você já ouviu isso? Quem já ouviu crente falar isso? Quem? Por favor. Deus não é surdo, meu irmão. Mas nós não somos mudos, meu irmão. A resposta é essa. Eu não sou mudo, meu irmão. Não precisa gritar para receber. A fé sem obras é morta. E a única ação e atitude que Bartimeu poderia fazer naquele momento era agir com a boca, era falar, era gritar, era insistir. Aliás, Jesus falou: pedi, buscai, batei, porque é o que pede recebe, é o que busca encontra. Amém, irmãos? Foi isso que ele fez. O crente de hoje está um crentão chuchu. Sabe o que é o chuchu? O chuchu é um perigo, viu, para o crente, viu? Crente chuchu é um perigo. Por quê? Porque o chuchu aceita um tempero de um gosto. Se colocar na carne, o chuchu pega o gosto da carne. Se colocar o chuchu com frango, ele pega o gosto do frango. Se colocar o chuchu com peixe, ele pega o gosto do peixe. Não é assim, hein? Então, o que eu estou querendo dizer? O crente chuchu é o crente que no meio do mundo é igual ao mundo. No meio dos amigos, ele deixa de ter opinião cristã, ele tem opinião dos amigos. Ele bebe se o amigo bebe. Ele faz coisa errada se o amigo fizer coisa errada. Ele não tem opinião. Em outros termos, o mundo diz, Maria vai com isso. E eu chamo de crente chuchu. De crente chuchu está cheio o mundo. Nós temos que ser que nem jiló. Alguém já comeu jiló aqui? Pouco aí, ó. Perde o gosto, jiló? Se você colocar o jiló com carne, ele tem gosto de jiló. Se você colocar com frango, ele tem gosto de jiló. Se você colocar com peixe, ele tem gosto de jiló. O crente tem que ser igual jiló. Eu creio e eu não aceito essa opinião. Eu confio em Deus, não aceito o conselho do mundo, porque não é crente chuchu. Está entendendo? Hein? Você já viu... Os pentecostais chamam os tradicionais frios de crente sorveteria. Você sabia disso ou não? Você sabe o que é sorveteria? Sorveteria vende sorvete. E o sorvete é? Isso. Tem da Nestlé, tem gelato, tem uma porção, né? Tem o do nosso querido irmão aqui, mas não estou dizendo que ele é crente gelado.
O crente chamado, o sorvete chamado sorvete gostoso. Então sorvete é sorvete, ele é gelado. A tua fé está gelada? Então entra no meio do forno de Deus agora, nessa noite. Pede para o Espírito Santo que é fogo acender uma fornalha dentro de você. Deixa o Espírito Santo te encher. Mas eu estou com vergonha. Dê a vergonha de lado. Começa a pular, glorificar a Deus. Você sabia que muito crente está doente? Porque está com a boquinha fechada. Sabia? O Espírito Santo quer te usar e você não deixa. De noite ele te acorda para orar e fala: estou passando mal, Senhor. Você não está passando mal nada. O Espírito Santo está te chacoalhando e dizendo: eu quero que você ore, eu quero que você ore. Mas para quê, Senhor? Para quem eu vou orar? Pela igreja onde você está, pelos membros da igreja, pelos enfermos dessa cidade, pelos doentes, pelos traficantes, pelos drogados, pelos viciados, pelos bêbados, pelos errados, pelas prostitutas e etc. Eu quero que você ore, e você não tem jeito de orar, então eu tenho te acordado de madrugada para você orar, e te dou um mal-estar para você levantar dessa cama e começar a dizer: meu Deus, revela para mim para quem eu tenho que orar, Senhor. Não deixe ser internado, precisa ser internado para pregar. Você sabia que tem crente que vai ser internado para poder abrir a boquinha, para poder dizer: Jesus é bom, o sangue de Jesus tem poder, Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus santifica, Jesus voltará, glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, a gente tem impedimento. Eu tive um impedimento agora, chegando aqui. A hora que eu vou abrir a maçaneta, ela quebra e entra no meu dedo. E piu, sangue para cima. E eu já fiquei tudo chuchu. Quando eu vi, eu falei: epa, peraí. Fui lá, joguei água, minha esposa colocou um esparadrapo aqui, e aqui estou eu gritando já outra vez: glória a Deus. Está entendendo aí agora ou não? A semana retrasada, leva uma mordida do cachorro na barriga. E ele estava ficando chuchuzinho. Que chuchu nada? Eu sou crente giló, crente teimoso, crente que tem que ser fiel em qualquer situação. Senhor, está frio hoje. Hoje eu não vou à igreja. Aí chega domingo que vem, o diabo manda uma visita. A visita chega exatamente no horário do culto. Pim, bom, na sua casa você vai ver. Aí, não dá para ir. Faz que nem eu fazia lá em 80. Um amigo chegava todo domingo na hora do culto. Eu falava: amigo, vamos... Quase eu falei o nome dele. Amigo, vamos comigo no culto na igreja. Não. Eu falei: então você vai ficar aí com a sua família. Desculpa, mas eu estou indo. Depois eu volto, aí nós vamos sentar aí para conversar, tá bom? Voltava, ele não estava mais. Irmãos, o negócio é sério. É muito sério. Eu me lembro uma vez, lá na igreja, na Vila Michel Neme, Vila da Clark. Nós tínhamos um templo ali na rua Valdir Cantarim. E nós fazendo o tempo, fazendo o culto, oro para fora. O vizinho, quase eu falei o nome dele também, já morreu, né? Mas não devo falar. Abrindo um buraco para colocar lenha, porque a calçada não tinha concreto, era terra. Abrindo, colocando lenha e acendendo uma fogueira para São João, rapaz. Deus tomou eu naquele puto, eu pulava que nem pipoca quando está. Demônio, você está amarrado em nome de Jesus. Não vai acender fogueira. Mas no microfone que eu estou aqui, para o diabo, para os ídolos, para as imagens, em nome de Jesus. Diz que deu um brugudu no homem, o homem parou e foi para a casa dele. Glória a Deus. Não pode ser crente chuchu. Não pode ser crente dodói. Tem que ter couro grosso. Tem que ser forte. Tem que usar o escudo da fé. Tem que usar a espada do Espírito. E Zaqueu fez isso, irmãos.
Zaqueu nem bola deu para quem chegou nele. Eu acho que chacoalharam ele, viu? Para de gritar, que escândalo. Aí ele gritou mais alto. Muitas vezes você tem barreira. Você fala assim, eu vou pedir para Jesus me curar. Aí você pega Deus ouve até o pensamento. Sim, Ele ouve. Mas muitas vezes Ele gosta que a gente chame Ele pelo nome, que a gente chame Ele perto de nós, que a gente invoque a Ele, que a gente grite por Ele, que a gente implore a presença dEle. É isso que eu estou vendo aqui. Numa hora que o diabo bate forte, bate mais forte nele. Diga basta, chega, em nome de Jesus. Sai da minha casa, sai da minha família, em nome de Jesus. Eu conheço, não pessoalmente, mas conheço um homem de Deus que eu tenho visto na internet, que ele está trazendo revelações tremendas. Não vamos entrar nesse aspecto aqui. Mas ele disse, você bruxo e feiticeiro, vocês estão em 3 assistindo a minha live. Pode juntar todos os 3, fazer voodoo contra eu, obra maligna, o que vocês quiserem, eu sirvo mais forte que é Jesus. E para saber que Deus está comigo, você está pensando isto e aquilo, ao vivo, usado por Deus. Deus quer homens, mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo, corajoso. Deus não vai encher com o Espírito Santo para você ficar inerte, parado, morto, medroso, crente chuchu, crente que desanima, crente que agora eu vou desistir de tudo, viu, Senhor? Como que se você estivesse fazendo um favor para Deus. Muito bem, e o Zaqueu foi. Quando chegou lá, ele podia ter ficado desiludido, porque trouxeram ele, meu irmão, até Jesus. E quando Jesus olhou na cara dele, Jesus, o que você quer que eu faça para você? É a mesma coisa que vinha aqui uma pessoa desse jeito assim, e eu olhar e falar, o que você quer que eu faça para você? O cara vai falar, eu quero ser curado da perna. Ele não se deu por ofendido. Tem muita gente que fica sentido contra Deus, irmãos. Fica de cara amarrada com Deus, faz greve de silêncio para Deus, fica emburrado. Você viu quando numa casa um irmão emburra com o outro? Faz uma cara assim, um bico, não é, Roberto? E faz greve de silêncio. É assim ou não é assim? O crente, quando desvia, está fazendo isso. Quando ele desvia, ele está, não vou mais. Que coisa feia, né? Nós temos que ser humildes. Dizer para Deus, Deus, o Senhor é tudo, eu não sou nada. O Senhor é o oleiro e eu sou o barro. O Senhor é que me fez e eu sou criatura tua. O Senhor é que me salvou. O Senhor é que está me moldando. O Senhor é que está me abençoando. O Senhor é que está me transformando. O Senhor é que está me santificando. Aleluia. Ouça essa palavra, queridos. Não sou eu não preparei isso para pregar para vocês. Não, as coisas de Deus são diferentes, sabe? Quantas vezes eu preguei quase 13 anos no rádio em Pederneiras, de agosto de 82 a fevereiro de 95. Na televisão, mais vários anos. Muitas vezes eu chegava e falava, agora eu vou trazer uma mensagem bem calma. Aí eu abria a boca e falava, e o padre na frente. Teve uma época que estava lá o padre na frente. A rádio ofereceu ecumenicamente a rádio para toda a religião falar, o padre na frente. E eu abro a boca para falar, João 3,16, e digo, arrependa-se, sacerdote, você está levando almas para o inferno, você é um idólatra, está ensinando a idolatria, Êxodo. Meu Deus. Eu creio que ele foi salvo. Disse que um pastor, na hora da morte dele, ele já era velhinho era um título de Monsenhor, não vamos falar o nome dele, né? Recebeu Jesus. Recebeu Jesus porque um crente Giló bateu de frente com ele. Quando meu pai morreu,
ele chegou em mim e disse: Claudinei, eu estou rezando missa para o teu pai. Eu falei: pode parar. Para imediatamente. Primeiro que missa não existe na Bíblia, sabia? Existe culto. Pode olhar aí, se tiver escrito missa, por favor. Pegue uma Bíblia, pode ser católica, pode ser a Bíblia que for. E olha, existe culto. Missa é sacrifício. E sacrifício Jesus já fez um só. Amém? Esse sacrifício do Novo Testamento, isso aí não existe. Isso é uma besta híbrida, judaica, cristã e pagã. Pode parar, Jesus já fez sacrifício por ele, meu irmão. Jesus já deu a vida para ele. Jesus não disse na Bíblia: o que crê em mim tem a vida eterna? Ou tem ou não tem, meu irmão. Ou crê ou não crê, meu irmão. Ou crê ou deixa de crer. Isso é para o inimigo saber que quando ele mexe comigo, eu fico pior para ele. Aí eu venho com tudo. Aí é que Deus usa, né? Porque você chega meio grogue aqui: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Que será o quê? Que será coisa nenhuma? Nós vamos conseguir no nome de Jesus. Aleluia! Você quer ser curado nessa noite? Então abre a tua boca e grita aí da sua cadeira: Jesus, me cura disso. Jesus, me cura daquilo. Jesus, me liberta. Fala alto. Fala alto. Não tenha vergonha. Não tenha timidez. Sabia que a Bíblia diz que Deus não ama os tímidos? Sabia disso? Os covardes. Os tímidos na fé não são apreciados por Deus. Sabia? Nós temos que ser corajosos. Nós temos que ser ousados. É a mesma coisa que manifesta um demônio e o pastor chega e fala: por favor, demônio, deixa ele, vai. Por favor, coisa nenhuma. Em nome de Jesus, pega a tua bagunça, sai. Em nome de Jesus. Acabou. Não tem essa. Por favor, por gentileza, doença, sai de mim. Será que eu estou pagando pecado com a doença? Você sabia que doença não paga pecado, né? Sabia que sofrimento nosso não paga pecado nenhum. Quem paga pecado é o sangue de Jesus. Amém? Mas agora vamos fechar essa... Nossa, que hora, esse relógio corre contra. Depois que Jesus curou ele, falou: a tua fé te salvou. Ó. A salvação tem vários aspectos, sabe? Salvou ele espiritualmente para a vida eterna. E salvou ele fisicamente, a doença que ele tinha. Mas agora vem um ponto que eu nunca tinha visto. Versículo 52, ó. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E agora? E seguiu a Jesus pelo caminho. Você sabe o que é seguir Jesus, né? É se tornar discípulo de Jesus. É se tornar serva de Jesus. É se tornar servo de Jesus. Ele passou, depois da cura, a servir Jesus, a servir os irmãos, a servir a igreja. Quanta gente foi curada! Se tivesse neste lugar as pessoas que já foram curadas aqui, esse templo não caberia de gente. Tem gente que é curado e estilinga, vai embora, desaparece, não quer mais nada. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas Bartimeu seguiu Jesus. Esse exemplo é para nós. Todos esses exemplos de cura de Bartimeu são para nós. Vocês compreenderam bem, irmãos? Essa é a palavra que Deus deu nessa noite.